Sejam bem-vindos a mais um Sintonize com você. Hoje esse podcast está maravilhoso. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre fala. Nós vamos falar sobre dicção. Nós vamos falar sobre... Comunicação. Não. As Como é que era? emoções quando... Aquele branco que dá na hora H. Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar muita coisa importante que você precisa e às vezes nem sabe que vão te ajudar. Aqui ao meu lado eu tenho a Larissa Lara. Seja muito bem-vinda a mais esse programa, dividindo a bancada aqui comigo. É sempre um prazer, né, Marco? E hoje, então, uma pessoa muito especial, que a gente conhece aí da parte espiritual e da parte prática de como falar, como se posicionar, do quanto as nossas emoções interferem na nossa fala. Exatamente. A nossa queridíssima Rosana Schaefer. Seja bem-vinda. Gratidão. Conhecemos, inclusive, profissionalmente, né? O senhor, sim. A Lari, mais ou menos. Mais ou menos. Mais Já bastidores, né? Não, mas a gente até começou, Sim. né? Sim. Bem, Já bem. fizemos vários trabalhos juntos. Sim. Sempre maravilhoso, sempre trazendo resultados extremamente positivos. É um prazer te ter aqui. Seja muito bem-vinda. É muito bom ver vocês aqui nesse local lindão, nesse estúdio maravilhoso. Gratidão ao Rafael aí pela logística, faz parte do processo. Porque a gente às vezes não vê bastidor, né? Eu conheço a Lari por um bastidor lá onde a gente trabalha, mas ver a Lari fazendo parte desse contexto e tu, depois de uma trajetória de 2025 linda de TV e podcast, né, Marco? Então, estar aqui, eu acho que é o coroamento desse processo. Iniciei lá em 24, né? Com as palestras, como palestrante. Sim. Se eu não me engano, foi início de 24. E aí depois no início de 25 na TV, Na TV. E aqui. Sim. Exatamente. E uma mudança fantástica, É o antes assim, e né? depois, Do início, Sim, com certeza. Mas eu deixo as muito tuas claro técnicas. isso, Lari, que se tu não tem esse DNA dentro de ti, não tem milagre. Não é? E eu tenho esse olho clínico de olhar para a pessoa assim, querida, vai fazer outra coisa, exemplo. Claro. Entende? Então, é claro que tudo isso estava dentro do Marco e está dentro de ti também, como está em torno das pessoas que estão hoje fazendo aí palestras, mentorias, televisão, enfim. Né? Mas tem que aprender que existem cuidados. Esses cuidados é que são importantes. Né? Sim, mas eu acho importante falar quem é a Rosana Schaefer. Na verdade, eu vou dizer quem eu estou. Né? Eu vou fazer 40 anos de trabalho em 2027. Então, são basicamente desde 87 que eu venho trabalhando com expressão corporal. Em 94, migrei para dicção, desinibição oratória. E comecei a dar palestras já ainda, né, colaboradora do Senac na época ali, era bem legal. Todo mundo me achava muito comunicativa. E aí eu comecei a ministrar falas, né? Em 2002 eu saio do Senac e começo a criar, junto com a Coeducars, que é uma cooperativa de educadores, toda uma trajetória de treinamentos voltado sempre à questão do desenvolvimento humano. O meu trabalho ele é muito intuitivo, na verdade, não é um trabalho técnico. Ele é diferente de pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e engessar você. Você irá ficar igual a alguém. Não, você vai ficar melhor, a tua melhor imagem, ou a tua melhor versão a partir do nosso olhar, conjunto. Não é o que eu acho. Nós dois precisamos perceber isso, né? E aí veio vindo até chegar hoje a um trabalho onde eu percebo que já tem a mentoria, tem curso online, tem cursos em nível corporativo, institucionais, trabalhando sempre o viés da comunicação, como foi dito por vocês. E a comunicação está no atendimento, está na oratória política, está dentro da casa espiritualista, porque o cara que vai dar o bate-papo, a palestra, ou a mensagem, ele tem que estar organizado. E essas organizações ou essas informações é que são necessárias buscar um especialista. Que nem a gente já falou outra vez, né, Marco? Qualquer um pode chegar e dizer onde é que tu está errando, mas só o especialista pode dizer onde é que tu pode acertar. Exatamente, isso é muito importante. Mas eu gostaria que você nos explicasse a diferença entre a terapeuta da comunicação
e um instrutor de oratória. O que a gente mais vê realmente hoje no mundo, está migrando, mas é o técnico, né? É o Ctrl-C, Ctrl-V. Todo mundo tem um padrão engessado do que é o ideal, né? Como é que tu tem que te vestir, como é que tu tem que falar, né? Copiar o discurso de tal pessoa. Quando eu me considerei, né? Me enquadrei, coloquei a coroa aí de terapeuta da comunicação, é basicamente pesquisar quais são os gatilhos emocionais que te travam, que te dão o branco. Por que tu não te auto-percebe? Por que tu não é bonito naquilo que tu és? Por que a gente tem que ser bonito naquilo que o padrão, né, da sociedade nos impõe? Então, buscar essa questão que está lá dentro, pesquisar junto com a pessoa, sempre junto, né? O que tu pode melhorar em nível visual, em nível de fala, seja na clareza, seja na mensagem, seja no conteúdo, e às vezes até ter a dignidade, a honestidade, a sinceridade, dizer, tu tens que buscar um fonoaudiólogo, buscar um foniatra, ler mais. Onde é que está o teu trabalho de cura? Ninguém chega lá e sai, bom, agora tá igual a Rosana, tá igual a um grande orador. Não, tu vai sair buscando referências para que tu possa crescer. Eu acho que esse é o grande trabalho da terapeuta, que às vezes demora o tempo do teu insight. Demora o tempo de tu entender que eu não tô te achando defeito. Eu tô acreditando que ali, se tu apertar aquele parafuso, alguma coisa pode migrar para algo melhor. Acho que isso está muito ligado ao autoconhecimento também, né? Não basta simplesmente jogar para que tu transforme a pessoa precisa fazer essa transformação. Né? Eu acho que tu falou a palavra certa, Lari, porque como é que acontece a questão do meu trabalho em nível de metodologia? Todo ele eu filmo esse cara quando ele chega para mim e o Marco passou por isso, todas as nossas interferências são filmadas e observadas olho duplo. É eu e você olhando. Eu vou enxergar coisas, mas eu primeiro preciso que tu enxergue e diga o que tu não achou bacana e o que tu achou. Porque daqui a pouco eu já estou com o olhar mais clínico. Normalmente, quando as primeiras vezes o cara vai se olhar, e a gente passou por isso, né, Marco? A gente só acha um horror. Porque nós não estamos acostumados a nos ver e a nos escutar. Né? Até por vários motivos, até a voz ela entra internamente por ossatura e externamente ela vem por ouvido aéreo. Então ninguém conhece a sua própria voz, a não ser que grave. Reconhece a sua própria imagem, a não ser que veja. E vendo é que tu vai começar a fazer esse capricho. Eu percebo isso, sabe? Algumas pessoas encaram uma fala, uma palestra, uma televisão, um podcast, meio que tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Síndrome do Zeca Pagodinho. Mas, cara, vou respeitar esse ambiente, esse programa, né? Que é esse público que nós estamos falando? Qual é a temática? Qual é o segmento? E quando tu percebe essa sutileza, tu te enquadra naquele jogo com a tua essência. O que eu, Rosana, o que tu, Lari, nós somos completamente diferentes, mas temos uma contribuição que ela é única. E se tu fosse convidada hoje para ir num evento corporativo, se tu fosse convidado para a televisão, se tu fosse, o que mudaria? Quais são as regras, padrões ou informações que eu tenho que ter para chegar lá? Então, isso é autoconhecimento e informação. Cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas dificuldades, tem os seus medos, inseguranças. Só que muitas vezes as pessoas se rendem a isso. E o autoconhecimento é extremamente importante. Muita gente tem vergonha, às vezes, de, até num jantar de família, Sim. falar, conversar, expor alguma ideia, fazer um pequeno vídeo em casa para colocar na sua rede. Rede pessoal, não estou nem falando em profissionais que têm dificuldade em se expor, em fazer vídeos, fazer reels, stories, seja lá o que for. É que hoje em dia tem muito essa questão da performance, né? Sim. Tu tem que performar. Como é toda essa sua experiência, o que mais trava as pessoas nessa questão? Porque a grande dificuldade é de começar. Porque depois que começa, a pessoa vai percebendo, vai aprendendo, vai melhorando. Só que é extremamente diferente você começar sozinho e começar com uma ajuda, né? Eu vou optar em dar um termo bem incomum, que é o adulto discreto.
O que é o adulto discreto? É aquele que não quer encarar uma câmera, não quer encarar um espelho, não quer encarar uma entrevista de trabalho. E hoje a nossa sociedade digital, ela fomenta isso, porque tem home office, ou eu trabalho, né, em casa, enfim. E aí, como você falou, eu não encaro o social para receber, né, um feedback, um elogio. Tem gente que tem problema com elogio. Sim. Né? Então, não tem como fugir. Isso é realmente, como o Jung fala, uma repressão da espontaneidade infantil. Foi lá no núcleo de onde foi criado, por vó, mãe, não importa. Criança não fala em conversa de adulto, fica quieto, isso não é hora. Engole o choro. Menina não chora, menina tem que ser prendada e não pode falar muito alto, enfim. Todas as repressões que a gente teve no núcleo inicial, basicamente ali até os 7 e posterior até os 14, no início da escola, eles vão ficar registrados nesse adulto. Então, tu percebe direitinho, assim, um cara super espontâneo falando comigo, entrou no estúdio, fica se tremendo todo, esquece, gagueja. É a criança cristalizada lá atrás, né, que foi repreendida em público e aí se recolhe. Então, nós chamamos isso de um adulto discreto. E ele precisa ser trabalhado, essa criança ferida, esse gap de espontaneidade, porque é como se eu tivesse parado esse carro. Criança em si é espontânea, seja como for. Agora, quando tu começa a cercear isso muito cedo, obviamente que vai faltar. E como é que eu vou trabalhar isso mais adiante, né, Marco? Por incrível que pareça. Como é que foi o nosso trabalho? Eu vou buscar o Marco aqui, que foi uma grande referência. Nós vamos ter que voltar a brincar. É o lúdico. É o lúdico que dá uma permissão. Por isso que as dinâmicas são tão importantes, mais do que um PDF, né, ou que um certificado Sim. de oratória. É através da dinâmica, né? Fazer um curso de oratória online, né, gravado, você vai saber técnicas, vai conhecer alguma coisa, mas é diferente da prática, do saber. Eu sempre lembro daquele exercício que nós fizemos, que eu estava imitando, como é que era? Um Homem das Cavernas. Homem das Cavernas. Foi muito divertido. Sim, Por sim. incrível que pareça, aquela dinâmica me ajudou muito. Sim. Vai libertando, né? Sim. Porque tu sai do ridículo. A criança não tem medo de olhar uma borboleta e falar com uma formiga, exemplo, né? Eu me lembro do meu filho que ele falava: mãe, tu fala formiguês? Eu digo, oi? Né? E eu tive que criar uma fala para falar com a formiga. E isso hoje o tornou um adulto criativo. E ele sai do rompimento do... Cara, eu até posso chegar para ti e dizer: Marco, que horror que foi a tua apresentação. Ok, é teu ponto de vista. Eu não vou agradar todo mundo. Mas se eu sou um adulto discreto e ouço isso, eu me recolho mais ainda. Mais ainda. E a gente tem uma sociedade, como a Lari falou, muito digital, muito visual. Sim. Então, se eu não agrado no que eu mostro, no que eu falo, e sou repreendido de uma forma cruel, vamos botar a crueldade aí. Sempre existe um comentário maldoso. Certo. Mas eu acho que mais trava as pessoas nem são os outros. É a própria pessoa. Sim. A própria medo de ser comparado, de ser julgado. De não ser aprovado. Sim. Isso até postei, acho que foi no meu feed esses dias, a questão do julgamento. Porque é muito mais fácil uma criaturinha que teve todo esse boicote lá no seu processo de espontaneidade sofrer da ideia do julgamento. Porque o que é o julgamento? Eu passo poder para ti. Entendeu? Tu tem poder de me elogiar, tu tem o poder de me dizer que não tá bom, então eu vou perdendo esse combustível interno, que é o meu ser espontâneo, que é o meu ser, cara, é bizarro tu me olhar, é bizarro tu me escutar, ok, gratidão, querido, vai escutar e ver outra pessoa, tens opções, eu estou assim. E por que eu digo sempre eu estou? Porque tudo migra. Né? Eu posso estar mais fechadinha, mais aberta, mais espontânea. E tudo isso é permitido se você perceber isso dentro de você. Mas não a autoridade do outro. E eu percebo muito isso quando a gente começa a trabalhar no curso de dicção, desinibição oratória, inclusive online, porque tu falou da questão online. Às vezes eu tenho clientes em São Paulo, fora de Porto Alegre, onde a gente se encontra. É online, mas é ao vivo, não é aquela aula gravada. Tem a aula gravada, Sim. porque ele precisa de teoria, precisa de informação, não é o embasamento da Rosana, não é o que a Rosana imagina, é todo o embasamento científico de neurociência, neurofeedback, entendimento de cérebro, entendimento de gatilhos emocionais, para que ele possa compor um estudo
autoestudo. Até o autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí aprender a entender que julgamento a gente corta. Eu não vou te dar o poder. Fala o que tu quiser, querido, mas eu não engulo. Não fica comigo. Não me pertence. Entende? Liberdade para te falar. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso consumir aquilo da forma que eu estava consumindo quando eu não tinha uma defesa cognitiva lá na infância e na minha adolescência. Isso tudo que tu tá trazendo, assim, me mostra da importância, então, do terapeuta da comunicação e não só um instrutor, mas de ter esse olhar específico para aquela pessoa que tu vai fazer o teu atendimento, né? Porque eu tava vendo uma entrevista de uma pessoa famosa num podcast e ela tava falando sobre a questão do branco que o Marco trouxe no início, né? Sim. Mas ali era especificamente uma questão bem química em relação à menopausa, né? E aí não vou entrar no mérito agora, mas são questões bem significativas para a identidade da mulher, em que em determinado momento as palavras fogem, né? A memória ela vai Sim, e dando essa esses questão espaços acontece brancos. até na convivência em casa, normal, sem o estresse da exposição, tudo. E aí então No dia a dia acontece isso. sim, e aí então eu entendo que tu tem que ter esse olhar bem específico, né, da pessoa, mas falando de um modo geral, assim, sobre o branco, tem a ver com o emocional, o que tu pode trazer pra gente quando a gente tem, assim, aquele branco e tu esquece e não vem, né? Sim, Tu sim, tem que ir sim. buscando lá ferramentas para que aquele espaço em branco não fique tão grande. Vamos começar a perceber assim, vamos supor, eu te encontro na rua. Eu te conheço, te encontro na rua e eu não me recordo de onde a gente se conhece, não me recordo do teu nome. E aí tu fica na frente daquela pessoa e aquilo vai ficando estressante, porque o cara vai te dando detalhes. Meu Deus, caraca, o que aconteceu? Quando tu fica estressado, quando tu fica preocupado, os encontros dos neurônios, né, eles começam a se afastar justamente por uma questão de defesa, de sobrevivência. Qual é o ataque? Qual é o ataque? Qual é o ataque? Obviamente que a técnica que a gente usa é sempre em situação de branco, te dá um tempo. Né? Estou ali falando sobre o acasalamento das formigas e o que eu tenho que dizer? O que tu faz? Toma uma água. Né? Fica bonito, elegante na hora da sua fala, mas Não é entra em o pânico. tempo necessário que o cérebro precisa para se reorganizar. Que são segundos, é muito rápido. Porque são sinapses. Sim, Sinapses nervosas. Será que chega a 2, 3 segundos? É muito rápido. É só o teu. Sai daquela condição que te estressa. Não sei teu nome, não sei teu nome, não sei teu nome, não sei teu nome. Aí daqui a pouco tu pega, dá uma respirada, olha pro cara. Tu me passa o teu Instagram, que eu não tenho. Aí já abre o teu. Ai, Marco Marzola, terapeuta, queridão. Ponto. Né? Então, eu acredito que tem muito isso, assim, né? Tem São uma questão também, fisiológica. Né? E quanto mais tu treina, né? Eu comecei a minha jornada de educadora também fazendo teatro. Nunca assumi um teatro, porque não era a minha veia. Eu sempre fui para a parte da educação. Então, eu jogo o teatro como uma ferramenta. E o teatro tem a ideia do improviso, a do caco, né? A ideia de, sabe, não perde o ritmo, mas também a ideia da pausa. Muita gente acredita que falar é falar. Ai, vim me comunicar. Cara, é que nem um copo, ele tem um limite. Sim. Entende? Eu não consigo colocar tudo que eu penso, tudo que eu entendo aqui. Eu preciso te entregar, tu mastiga, me devolve. Portanto, é um jogo. Não de paddle, eu sozinha com a parede, é eu contigo. Existe ação e reação. Por isso que tem a parte do estudo. O que trava normalmente é a parte química, sempre vinculada ao emocional. Tá? Se eu tenho alguém já falou que eu sou um cara sem memória, alguém já falou que eu tenho problemas de interromper as pessoas, sabe aquelas pessoas chatas que tu tá falando e a pessoa, eu sei o que tu vai dizer, Lori, eu sei o que tu vai dizer, cara, que eu nem quero mais falar contigo. Então são questões comportamentais voltadas a questões emocionais, voltadas a uma forma como eu fui educada lá, principalmente no meu início de trabalho como ser humano, digamos assim, assistido ou não. E aí, obviamente, que isso tem que ser reeducado novamente. Cérebro é treinável, emoções são treináveis. Né? Ser um comunicador mais eficiente é treinável. E isso... quer falar? Não, pode falar.
Não, eu estava pensando na questão lá do nosso centro espiritualista, né? Sim. Quando a gente faz as palestras, o bate-papo, enfim. Sim. E do quanto outras questões também interferem, que é a própria mediunidade, né? Uau. Uau. E aí eu me assisti no último bate-papo, e aí eu disse, nossa, vou ter que conversar com a Rosana. Porque eu lembro do momento que eu tava lá e eu tava bastante desdobrada. E eu fiz somente a abertura Uau. ali. Mas, como o pessoal estava demorando para entrar no salão, Aham. eu fui conversando, assim, calmamente. Eu estava tranquila. Mas eu vi que eu falei vários que na hora eu não me dei conta. Eu me dei conta de que eu estava tranquila, que eu estava acompanhada pelos irmãos. Mas depois, assistindo, eu vi o quanto eu falei talvez buscando a presença. A gente tem um termo técnico que são os vícios de linguagem. Né? Tá? Quando nós estamos fora do nosso discurso espontâneo, eu preciso de uma certificação, não é? Tu estás me entendendo? É como se eu precisasse que tu, sabe, cartório? Autenticando a tua firma, é você. Portanto, quando tu sai do teu espontâneo ou da tua consciência, se foi uma primeira ou não a experiência tua, mas realmente acontece muito, porque eu também dou palestras lá, e eu percebo muitas vezes a inspiração, né, tanto do grupo da casa quanto do grupo que nos acompanha em nível individual, guardiões e mentores. A sensação que dá é, se nós temos autoridade sobre a nossa consciência de comunicação e de estar ali, é uma permissão. Quando há essa permissão, há um acoplamento. Às vezes eu assisto as minhas palestras, eu falei isso? Não. Da onde? Eu nunca pensei isso. Mas é mágico, a não ser que tu trave isso. De novo, vem a história da trava. E tem alguma coisa aqui. Como nós estamos num centro espiritualista e tu és uma médium ostensiva e deliciosa, né? Uma pessoa maravilhosa que a gente sabe, já trabalhei em grupos contigo, né? É muito comum tu permitir isso, só que também tem a Larissa. E se a Larissa tem algum grau de insegurança na sua comunicação, eles não vão retirar isso. Claro, total. Não tem como, senão seria uma incorporação. Sim. Né? Então, é necessário que, de alguma forma, tu escute esses ãs, te incomode com esses ãs, né, as itás, e comece a ter consciência que ali pode entrar uma pausa, uma respiração, tanto numa fala da Larissa ou uma fala inspirada pelos irmãos. Outro dia, você trabalhou com uma conhecida minha, né, que é super ansiosa. Ela chega, às vezes, a atropelar a própria fala e ela estava prestes a fazer uma entrevista de emprego. Tá. Lembrou, né? Lembrei. Uma querida. Linda. Como que você trabalhou com ela? Porque eu não sei quantos encontros vocês tiveram. Sim. Eu sei que ela amou. Sim. Ela foi contratada. Sim. Né? E ela diz que você salvou a entrevista. Né? Você pode explicar superficialmente qual a maior dificuldade dela, que técnica que você usou, como você ajudou ela? Porque tem muita gente na mesma situação ou parecida. Essa moça é uma querida. Ela comprou uma mentoria e a mentoria é aquilo que a Lari falou, a mentoria é customizada, ela é a cara daquele objeto da onde a gente deseja chegar. E essa moça vem com N informações, o que a gente chama isso de ansiedade. Porque a gente não vai mudar o teu todo, mas é que nem uma agulha, tu tem que chegar num... Então, a primeira coisa que a gente fez foi esvaziá-la. Né? E quando há esse núcleo de confiança entre um terapeuta, tu sabe disso, Marco, tu sabe disso, Lari. Quando há um olhar sobre, ok, eu vou me deitar aqui na cama e vou permitir que os teus belíssimos orgonites me tragam um sono melhor, né? Enfim, quando eu me permito isso, há um esvaziamento e há um momento onde, oi, qual é o novo? E ela permitiu ser renovada. Eu até preciso deixar aqui no ar registrado. Ela fez o milagre quase que sozinha. Primeiro, porque permitiu.
Segundo, porque apostou. E terceiro, porque quando tu entra para fazer qualquer coisa com alguém permissivo, receptivo, claro que ela veio, né? Obviamente amaciada pela Márcia, que é uma queridona, então ela vai lá. E mais a ideia, a questão do Marco, daí foi lá nas minhas redes para verificar todo o processo, né? Ela não veio de leiga, né? Então ela veio com uma bagagem de expectativa, mas na verdade com um conforto. Já tomando floral Já- de bar também, e ela acata, Sim, né? Ela veio, Receptiva, né? sim, ela confiou em você, sim, confiou sim. na indicação, confiou no seu trabalho e acatou aquilo que você sim, sim, estava informando para ela. sim. E aí vem toda a transformação interna, né? Não, e é legal que tu acabou de falar isso, né, Marco? Porque como a gente, de alguma forma, se conhece, o que eu tenho de pessoas hoje que eu atendo, que eu digo, cara, primeira coisa, floral. Eu vou te indicar o Marco, não sei onde é que tu moras, mas ele faz online. Tarará. Por que o floral auxilia, a gente já sabe? Porque dá aquela... Dá tempo, Sim, dá um espaço interno para que a gente possa entrar com esse novo. ajuda a regular as emoções. Exatamente, né? E como ela estava passando por um processo de vida, Uhum. onde ela precisava sair de uma condição e passar para o A, e o A estava chegando, e aí tem a questão da mediunidade, onde tu já intui, cara, estava muito próximo das coisas acontecer. E se ela viesse com essa carga antiga, é que nem tu carregar um morto nas costas. Tu pesa. Tu diz, ok, tem isso aqui, mas vamos trabalhar. Então, passamos alguns exercícios de respiração, a ideia da postura, a ideia do entendimento do dress code, que é muito importante, como as pessoas pecam por esse processo de não entender que, dependendo do olhar para quem eu estou passando a informação, eu tenho que estar com um dress code coerente à minha mensagem, mas essencialmente ao evento que eu tenho que passar. Vamos traduzir Oi. o dress code. Código de vestimento. Por exemplo, vamos analisar Marco Mazzola nesse exato momento. Muito classudo. A cor azul, ela passa a seriedade. É uma coisa. Tanto que o estúdio, basicamente, é um azulão, né, Rafa? Fora a camiseta do Rafa, que é violeta, transcendental, enfim. Alare com amarelo, dourado, prosperidade, abundância. Então, as cores nos expressam. E dress code tem isso. Mas tem que estar coerente contigo, Sim. com a tua proposta e o evento. O corporativo, ele também tem se inovado, né? E os processos seletivos têm passado por essa transformação também. Sim, então, a gente tem empresas que pedem para tu gravar vídeo, para tu gravar áudio, para tu escrever à mão, o que às vezes... A gente estava conversando antes, né? Que a gente está no celular, no computador e acaba largando lápis e caneta, né? E do quanto tu exercita também a tua mão, né? A tua escrita. Então, o corporativo, ele vem também passando por essas mudanças e as pessoas precisam entender, né? E eu acho que a terapeuta da comunicação, ela é fundamental, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo sozinho. Sim, sim. E ter alguém que nos dê a mão para fazer esse ajuste, né? Essa sintonia fina. Sim. Aqui, tu tem esse forte, tu tem essa coisa mais positiva, investe aqui, procura melhorar aqui. Eu acho que é fundamental. Isso é programação neurolinguística, não é? Total. Invenção da Rosana, né? Então, eu fiz practitioner de PNL com o Dr. Nelson Spritz em Porto Alegre, onde fala que 80% do impacto ele é visual. Sim. Tu não tá deixando de ser você porque tem um terno azul em cima de você. É você, eu marco você, educado, executivo, fazendo, né, uma coisa que te ajuda, o olho azul com a capa. Pelo amor de Deus, né? O cara tá, né? Mas vamos pensar nisso. Mas tu trouxe um elemento que é importante a gente trazer aqui, que é a questão da escrita. O nosso cérebro é dividido em 2 grandes hemisférios, esquerdo e direito. Quando tu escreve, né, com a mão direita, tu está conectado ao esquerdo. Nós, desde 1969, nós temos uma educação, basicamente, onde nós tínhamos que ter memória. Então, nós escrevíamos, memorizávamos, ou lia o quadro da pessoa, memorizava, recebia a apostila, memorizava. O outro lado, que é o lado direito, que é o lado da criatividade, se tu agora fizer esse teste, tu vai perceber. Se tu escreve teu nome aqui, depois escreve aqui, que idade você tem?
Qual é a idade da sua criatividade? E como esse novo momento de humanidade exige um olhar mais espontâneo, mais criativo, um diferencial mais competitivo, que não é o Ctrl-C, Ctrl-V, que veio de 1969 até agora e que não houve reforma de ensino. O que nós temos são alguns educadores milagreiros que fazem o lúdico, que brincam, que trazem a tecnologia, mas não impõem, que trazem a IA como parceiro do projeto, né? Entender a humanidade como um novo, mas a escrita, ela está coligada diretamente com o cérebro. Por que nós temos tantos AVC, AIT, Alzheimer, Parkinson, oxidação, brain rot, que é a questão do cérebro podre? Sim. Nós não estamos, Isso primeiro... crescendo de uma maneira exponencial. Não estamos utilizando as mãos. O que era o passado? Tu cozinhava, tu tocava o teu piano, tocava o teu violão, tu mexia na terra, tu escrevia. Eu, por exemplo, eu sempre faço isso. Esse Hobbies. roteiro que veio, As eu pessoas tinham hobbies. escrevi Hoje esse em dia roteiro, não tem mais. digitei esse roteiro, imprimi esse roteiro. Não temos hobbies. Não temos mais o acesso a isso. E isso dificulta os sulcos cerebrais. Então, nós somos pessoas que gravamos, mas pode ver quantos minutos fica aquilo na memória. Como é seu nome, João? Como é que é seu nome mesmo? Parece que tu não está vinculado. E aí vem essa questão. O mundo corporativo hoje exige um despojo, uma espontaneidade, uma criatividade que a gente está anos-luz atrasado. A gente está muito... li o livro tal, a técnica tal, estou seguindo fulano de tal. Excelente. E cadê você? Na hora da entrevista é você que eu quero falar. Espontaneidade. É o que tu trouxe lá no início, né? Exatamente. Exatamente. Que é o mais complicado de tudo, justamente porque tem esse engessamento da educação familiar ou do teu núcleo. Posterior, tu entra num corporativo onde tu é lá um subordinado. Eu me recordo que eu sempre, quando eu dou palestras em núcleos corporativos, né? As pessoas assim, eu vou lá na firma porque eu sou funcionário. Pensa, firma é a hora que tu tá firme, né? Porque tu tinha que chegar lá e ficar 30 anos dentro da mesma empresa ganhando aquele salário zico. Funcionário porque tu funcionava. Hoje tu é um colaborador que está dentro de um grupo de pessoas que pensam e que levam um produto, um serviço. Um ecossistema, né? Exatamente. Então, o terapeuta da comunicação, ele procura trazer para você a ideia de que você é único. Mesmo com todas as interferências de tribos, de livros, de referências que você tem, mas na hora de você filtrar a sua informação, tentando tirar o pré-julgamento, o preconceito, o cuidado com quem você está falando. Esses dias eu estava falando numa escola no interior do Rio Grande do Sul e alguém chegou, tu vai vir com tal da linguagem neutra? E eu falei assim, a questão da linguagem neutra, aí tu tem que ter uma referência. A linguagem neutra, ela não é uma linguagem oficial. Mas se eu for convidada para trabalhar num grupo de LGBT, por que não? Entende? Então, é tu entender o que está no bastidor do mundo, o que é padrão, o que influencia. Eu antes de vir aqui, fiz um roteiro. Eu treinei isso, eu pensei isso. Claro que vai ser sempre diferente. E a gente tem que aceitar que o diferente também é bom. Faz parte. Faz parte. E faz tem parte. que respeitar, né? O espontâneo é extremamente importante, principalmente no mundo de hoje, onde as redes sociais e a sociedade impõem quadradinhos de comunicação, de conhecimento, de tratamento. De casamento, de sucesso. Tu não é magra, tu não é rico, tu não tem teu marido há 20 anos do teu lado, tu não tem casa na praia nem na serra, enfim. Então, esses padrões massificaram demais toda a nossa espontaneidade, Sim. Porque às vezes tu tem um monte de coisas maravilhosas, mas tu não curte porque tu não tem aquilo que é o padrão. Hoje, o nível de ideação suicida que nós temos em relação aos jovens, que eu trabalho muito com o jovem, que ele é aquele adulto discreto. Ele é o jovem que, não ficou bilionário ainda. Ele ainda não tem, a menina não tem aquele corpo perfeito, enfim. Então, quando eu vou trabalhar com jovens, eu tenho a Rede Marista há anos sendo a minha cliente, né? Quando eu vou trabalhar com jovens, o projeto Comunicação, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é tirar essa identidade padronizada, às vezes até eu não sei como é que eu me perdi do termo assim, mas quando a gente quer criar uma informação que na verdade é uma ilusão, quando tu transfere a tua personalidade, né, para aquilo que é quase um avatar de um jogo de game.
É a gamificação da vida, né? E então a gente tem muita ideia de se ver, se ouvir, se perceber e ver os iguais, ouvir os iguais. Por isso que a terapia é linda, a terapia em grupo é linda. Eu tenho algumas técnicas que eu utilizo, que estou montando um livro, porque é muito louco isso. Eu crio dinâmicas específicas para grupos específicos, né? Então, nós fizemos agora na cidade de São Cepé um encontro com docentes, onde tinham as fotos de cada um, né? E aí a minha condução ela é muito intuitiva, porque eu pedi que cada um pegasse uma foto. Eu peguei a foto do Marco, o Marco pegou a foto da Lari, a Lari pegou a minha foto. E nós tínhamos que escrever atrás dessas fotos coisas que a gente desejava para o ano de 2026, para aquele, né, Dream Team, o time dos sonhos ali da história. E aí depois fizemos um grande círculo, eu acredito no círculo, a Lari trabalha com o Sagrado Feminino, sabe disso. A gente fechou um círculo e eu coloquei uma música que o meu filho no início do ano trouxe para mim. Estou te preparando, né? E é uma música gospel, mas que ele trabalha a ideia de que tem uma coisa maior acontecendo que nos conduz num fluxo, e isso, quando a gente fala de espontaneidade, é permitir esse flow, permitir esse fluxo, por isso a respiração, a meditação. Terminou tudo isso, agora eu vou entregar então, porque eu vou ser o anjo da guarda desse cara. Eu, dentro desse núcleo que eu estou trabalhando, eu vou ser o teu grupo de apoio, Marco. Porque eu peguei a tua foto. A tua foto é devolvida, mas agora tu sabe que se tu precisar de alguém, tu tem alguém para falar. E a pergunta é, você fala com quem? Você fala... É permitido ter defeitos? É permitido não estar bem? E para quê? Você pergunta pro seu filho adolescente, pro seu companheiro, como é que tu tá hoje, de verdade? Porque a gente tô bem. Como é que tu tá? Tá tudo legal. E essa é uma comunicação fake, porque ela não é uma comunicação de verdade, que precisa ser retreinada continuamente, a questão da verdade. Mas é que o vulnerável é sinal de fraqueza, né? Ai, aquela ali nunca tá bem. Pra quem? Nunca tá bem. Tá sempre mal. Mas daí Brené Brown vem e coloca... Mas a vulnerabilidade é um sinal de fortaleza. Sim, total. Sim, dessa nova mas sociedade. Isso precisa ser Sim. ressignificado, né? Sim. Ressignificado não, mas trazer isso para as pessoas como essa importância de ser vulnerável, de estar vulnerável. Mas Se isso é muito reconhecer. recente. Sim, é Isso muito, recente. Mas o yoga traz muito isso, Sim. né? Quando tu tá na tua vulnerabilidade, tu te desprende das máscaras, né? Que tu precisa carregar todo dia com teu chefe, com teu esposo, com teus filhos, enfim. E aí tu te coloca ali. E às vezes isso dá medo. Claro. Dá Claro, medo não de é estar na conhecido. vulnerabilidade. Não é Mas é onde a gente evolui. É onde a gente cresce. É onde a gente cresce. A gente precisa exercitar mais Em isso. nível de estudo, por exemplo, eu sempre repasso para os meus alunos ler, que é importante o livro. Sim. Eu acho que é importante o livro, botar no sovaco e andar por Papel. aí. Eu amo isso, porque eu pego um livro e vou colocando. Quem pega um livro meu, eu dou o livro, empresto o livro, porque eu acho que informação tem que rodar. Brené Brown, quando traz a coragem de ser imperfeito. Total. E ela tem um documentário na Netflix que eu faço todos os meus alunos ver. Depois nós falamos de novo. Seja uma mentoria, que é um processo individual, seja em nível coletivo. Hoje, nos cursos, por exemplo, a gente trabalha no mínimo 3 grandes encontros. Por que 3 grandes encontros? Eu converso contigo, nós trabalhamos em nível coletivo ou individual, vai para casa dormir. Vai processar, vai chorar, Sim. vai te desmelinguar, tu só não pode te matar, que tu tem que voltar no outro dia, né? Eu digo sempre isso, mas tu pode matar em ti, sim, aquele veneno, cara. E tem gente que às vezes sai assim, meu Deus, como é simples e fácil transformar-se. Mas tem que querer e tem que querer encarar os seus Tem que medos. encarar. Se permitir, né? Sim. Se permitir. E não é um ato suicida, não é? Ninguém pede um big jump dentro do curso de oratória, entendeu? Porque, cara, eu vejo, infelizmente, muitas vezes pessoas que passam por traumas em eventos ou cursos dessa natureza, aonde tu tem que caminhar, sei lá, fazer alguns absurdos. Sim. Extreme Survivor, rau. Cara, é muito pouco que se precisa. Talvez sirva para algumas pessoas, né? Sim. Mas Mas Há de eu se passei, repensar sobre eu isso. digo porque eu porque- passei por um que eu me é um- traumatizei. É um tipo de evento espetáculo. Sabe o que eu me Não é traumatizei? superação, é um espetáculo. Às 4 da manhã nós fomos acordados e nós tínhamos que matar uma galinha porque era o que nós íamos comer. Eu digo, eu tô indo embora. E ainda levei a galinha.
Eu digo, eu não vou matar esse bicho em prol da tal coragem que você... Então, a minha coragem foi sair do evento, fui pro meu quarto, lavei, peguei a galinha, levei pro sítio do lado. Então, assim, eu acho que a gente tem que perceber o limite entre estupidez e Sim, coragem. sim. E a gente percebe, Não, e do infelizmente... fantástico, né? Porque tu tem que trazer essa inovação, essa coisa... E a gente tem isso, né, Lari? Até pela questão digital que você falou. A demanda hoje que nós temos de gurus que te transformam, sabe, que tu passa 2, 3 dias, uma semana lá com o cara na montanha, sei lá o que, pagando quilos de dinheiro, sabendo que tem um Marco Marzola. Exemplo, gente, tem, né, cara, que teoricamente pegou meu filho num surto psicopático, digamos assim, e em menos de uma semana, com conversas, né, orgonoterapia. Gente, ele está em promoção, eu preciso dizer isso, porque ele tem esse ano, 2026, ele está promovendo esses pacotes que eu acho que é bem legal, e as pessoas não sabem o que é a orgonoterapia. Conseguiu estabilizar a pessoa. Então, nós vivemos num mundo surtado, aonde nós oferecemos fórmulas mágicas, e a primeira coisa que eu falo com qualquer mentorado meu ou qualquer cliente que me liga para fazer um treinamento na sua empresa ou na sua escola: não faço milagre sozinho. Sozinho. Mas juntos nós podemos criar algo novo, extremamente inteligente e inovador. Aproveitando que você voltou ao assunto de corporação, Tá. o que é a comunicação adormecida? As questões dos dormentes, né? Exato, eu acho que é exatamente isso. Lá na tua infância, tu vem, diferente do Piaget, trabalhou muito isso na ideia do construtivismo, né? Nós não vemos em papel em branco. Nós espiritualistas sabemos que temos experiências pregressas, né? De outras vidas. Hoje se trabalha muito com a terapia sistêmica. Sim, sim. Então, esse indivíduo... Constelação familiar. Esse indivíduo, quando vem, ele já vem com um potencial, assim, ó, para encarnação. Falando bem certo, ele já vem com potencial da encarnação. Então, tem aqui... Percebe o teu filho, o teu Potenciais neto... e travas. Sim, mas tu vai perceber que ele trabalha muito mais espontaneamente ali quando criança. Tu vai ver se esse cara já tá indo pra terra, tá indo pra tecnologia, tá indo pra isso, tá indo pra aquilo. Só observa como é que ele brinca, entendeu? Eu era uma criaturinha que eu me achava linda, maravilhosa. Não sou, mas enfim. Para os padrões da época, eu queria ser aeromoça ou pianista. Fui descobrir depois, com vários projetos de... regressão, com coisas assim, que eu, na verdade, já tinha sido uma pianista, que se tu colocar um teclado aqui na minha frente agora, nesta encarnação eu nunca usei, eu começo a fazer coisas. E pianista era a loucura da minha cabeça, né? A aeromoça era a loucura da minha cabeça, né? Total. Então, estão ali todas as potencialidades. Tu não pergunta por uma semente de abóbora o que ela quer ser. Tu não chega para uma semente de abóbora, vamos virar uma rosinha, que é mais cheirosa. A semente de abóbora é o que todos nós temos dentro de nós. Mas se eu pegar uma semente de abóbora e jogar ali no asfalto, ela morre. Então, o que nós temos hoje é um bando de adultos adormecidos, sabe? Quase que enrijecidos, como se fosse uma uva passa, assim, esmagados dentro de si, porque ali dentro tem uma semente de alguma coisa que faz brilhar os teus olhos, que tu faz quando ninguém tá te vendo, que tu faz gratuitamente se for necessário, e se tu conseguir virar isso, né, o teu projeto de trabalho, ser remunerado por isso, vira show. Mas na maioria de nós somos sementinhas de abóboras estacionadas num asfalto, sabe? Carcomidos, esquecidos e tal. E vamos vivendo. A gente vai colocando capas sobre capas, couraças, que nem diz William Reich, tá? Para mostrar para todo mundo que nós somos, né, bem-sucedidos, bem casados, bem isso, bem aquilo, né? E extrapolando, muitas vezes a gente percebe também. Então, os dormentes é trazer isso. E aí eu volto o ciclo. Onde é que eu vou trabalhar isso? Isso foi a minha pesquisa de pós-graduação, através do lúdico. Quando tu começa a sorrir de verdade, tá? Não tomando umas, né? Nem aquele sorriso forçado só para fora. Quando tu começa a sorrir de verdade, é o primeiro grande movimento de quebrar essa
couraça que a gente tem, né? O William Reich falava da couraça cervical, que é a da fala, a couraça aqui da escápula, que vem a ver com todo esse processo, mais toda a nossa coluna. Então, junto à questão do alinhamento dos chakras, a questão da yoga, do tai chi. Tem gente que vem fazer trabalho comigo que eu digo, ok, primeiro então tu vai fazer dança flamenca. Oi? Eu digo, tu não tem poder de nada sobre ti. Tu não tem empoderamento. Vai fazer lá. Vai com a dica. Ah, não, tu tem que fazer uma yoga. A gente tem lá a Nisha, a Larissa, uma professora de yoga. Então tem gente que tem que primeiro resgatar essas potencialidades dormentes que todos temos, mas que a gente esquece. Ou é oprimido, ou é rechaçado, porque não é tão interessante. né? Então a gente nota na própria história da humanidade, foram os loucos, os malucos que optaram em ser quem são, e eu fico muito feliz, Marco, quando eu comecei a te assistir dentro do programa da televisão, onde eu vou contar, eu tenho que contar. Esse cara esse cara vem com os olhões desse tamanho assim, eu preciso da tua mentoria, e eu me escamoteando, o que eu vou fazer com o Marco já estava dando palestras maravilhosas no CEAL, né, aquela coisa toda, não, mas é que eu tenho um novo projeto, e ele nada, e nos olhos regalados, e a gente, tá, então vamos, né, foi lá em casa mesmo, foi online mesmo, e a gente começou até entender que era televisão. E quando a gente fez os primeiros programas da televisão, eu tinha que estar junto, tipo mãe quando leva o filho pra creche, né? E eu tinha que ficar lá, porque a Márcia queria que eu estivesse lá, o Marco me vendo lá. Cara, era tão louco, porque tipo assim, teve uma hora que eu disse assim, tá formado, já tá com asas, tá voando. E aí eu comecei a me retirar dessa retaguarda, digamos assim, que às vezes a gente precisa, que é o grupo de apoio. E a Márcia, quando é que tu vem? Eu digo, não vou, agora eu vou assistir de casa. Agora eu vou assistir de casa, porque o cara tá voando. Então, acredito que é isso, entendeu, Marco? É dar asas, ou, sei lá, permitir que as asas se formem para que a pessoa possa voar. E é claro que quando a gente voa, a gente tem quedas altas também. E aprender que isso também faz parte. Então, acho que é humanizar a comunicação. A terapia, quem não o terapeuta cai não aprende a se levantar. Faz parte. Só outro adendo aqui. Você falou sobre a orgoniterapia. Sim. E falou sobre o William Reich. William Reich. A orgoniterapia foi criada por William Reich. Uau, que delícia. Que delícia. Não é algo místico sonhado numa pracinha por alguém que estava fumando um cigarrinho. É ciência. E eu vou ser muito honesta, porque como eu sou uma pessoa que viajo bastante, né, agora há pouco vim de São Cepé, o ano passado fiz muito Santa Catarina, eu não durmo sem um orgonite debaixo do travesseiro. Eu não tô conseguindo. É vício? Não sei, gente, não sei. Me organiza muito. Não importa qual é o hotel, claro, eu faço as minhas limpezas todas. Eu preciso estar bem internamente para me comunicar naquele treinamento, naquela palestra, naquela rádio, enfim. Então, o dormir faz parte. Dormir é essencial para qualquer coisa. Premissa. E a gente nota, devido à questão Schumann e outras coisas tais, que as pessoas percebem que estão dormindo muito mal. Acordam mal e falam mal. Aquela voz cansada, aquelas olheiras, né? Excesso de celular, excesso de tela, excesso de luz branca. Também. Lâmpadas brancas em casa. Também. Excesso de pensamento, excesso de excessos. Por isso que eu acho que a meditação e a respiração... E a frequência são dos orgonites ajuda a regular tudo isso. Não, a frequência do cérebro. E agora vocês trazendo, vou dar um depoimento também, que eu estava com bastante dificuldade na hora de dormir, assim. Sono picotado, acordando no meio da noite, enfim, diversas questões. E aí eu ganhei do Marco o orgonite do sono. E assim, foi instantâneo, gente. E não é propaganda, foi instantâneo, assim. Meu sono, eu durmo toda noite. E aí até eu falei pra ele, eu deitei pra ler um livro, assim, era de dia, no final de semana, e eu dormi. Eu disse, claro, me esqueci de tirar o orgonite de dentro do travesseiro, né? Tava ali pra dormir, e aí eu não consegui ler, obviamente. Então, e aí a gente tem tentado levar isso ali nas redes, dessa importância dessa ferramenta, né? Uma das ferramentas que a gente pode utilizar
para fazer essa transformação interna. Não só com sono, mas nosso equilíbrio energético, que é muito fundamental. Porque eu falo muito da questão do kit sobrevivência da comunicação. Sim. Água, temperatura normal e sem bolinha. A tia vai cutucar aqui, porque gás que entra, gás que... Sai. Aí eu fico... Ou aqui por cima ou por baixo. De alguma Tô forma. falando e vou, né, vai dando aquela coisa. A hidratação é importante, o sono é importante, a maçã ela é adstringente ou a pera. Alimentação. Água de coco, não tem noção. Só que aquela caixinha que se compra lá não é água de coco. É que nem esse dia eu falei numa palestra, né? Aquele leite que se compra ali não é leite, tá escrito ali. Até leite tem. Até leite tem. Tem né? que ler, né? Tem que ler o rótulo tem e que se entender o que informar. tá Então, consumindo. sono, na verdade, é todo um trabalho de realmente tu matar essa charada aqui, né, desse processo. Por isso que quando a gente fala assim de terapeuta da comunicação, é olhar para aquela criatura e dizer, cara, tu não tá dormindo bem. É encarar. Quantas vezes você chega num lugar, a pessoa tá olhando lá pro... não, olha, Marcos, Larissa, passa ali na farmácia e compra ali, pá. O cara não te olha. O cara não te percebe, né? É claro que por eu ter uma mediunidade, estar trabalhando no CEAL e desenvolver todo um processo mais intuitivo, mais perceptivo, é mais fácil entrar e fazer uma leitura do campo, uma leitura dessas sutilezas que acompanham, que por mais que tu fique maquiado, né, bem vestido, bem isso, bem aquilo, vai transparecer, às vezes, numa voz mais freme. Quantas vezes acontece de não ter voz, ficar afônico, porque é técnico, é físico, é biológico. Então, nós precisamos entender o nosso corpo e entender a nossa essência, porque são duas coisas completamente distintas. E as emoções, totalmente. Total, né? Porque o que a gente está falando e a gente está trazendo aqui está tudo relacionado, né? Aos nossos corpos. Sim. Porque tem gente que ainda não tem esse conhecimento, né, Marco? De quantos corpos nós temos, que é o corpo físico, o corpo emocional, corpo mental, corpo energético, corpo espiritual. Sim. E isso tudo é um conjunto, né? Sim. A gente não tem só uma questão aqui. A gente tem essa questão, tem o emocional, aquilo que tu trouxe Sim, lá sim. da criança. Uma conjuntura. Né? Sim. O nosso passado lá, de uma Vidas outra pregressas, vidas exato. pregressas. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, né? E uma coisa que é importante, eu acho que trazer aqui, por exemplo, líderes. Familiares, líderes de empresas, têm um conhecimento, sabe as intervenções que devem ser feitas, às vezes numa conversa, às vezes num trabalho, uma mudança de rumo. Só que quando vão se expressar, acabam ofendendo as pessoas, acabam não conseguindo transmitir a informação que ele sabe, ou as pessoas não entendem, não compreendem. Como que isso pode ser trabalhado? Eu acho que aí tu entra com outro termo que eu gosto muito, que é o silêncio tóxico. Eu não vou falar porque eu vou perder emprego. Eu não vou falar porque eu vou ofender a amiga do fulano, vou ofender o gestor, enfim. Então, infelizmente, para qualquer nível de comunicação, eu preciso ter uma segurança emocional. Eu tenho que entender como eu vou chegar para ti, Marcos, que foi o que a gente trabalhou, e todos os elementos foram através de feedbacks assertivos, dizendo, aqui ainda não tá bom, mas eu sei que tu pode melhorar. Não era uma invenção minha. Não era te transformar, era te ressignificar a partir da tua propriedade. E o que eu sinto é que, normalmente, por tu ser gestor, ser o melhor médium da casa, porque, gente, não é porque é casa espiritualista que o cara não tem ego, não tem arrogância. Isso veda. Isso, infelizmente, é uma forma de vedar qualquer nível de evolução e crescimento. Quando a pessoa tem muito ego, quando é que a arrogância se torna um bloqueio comunicacional? Infelizmente, ela esconde uma insegurança. Sim. Então eu fico lá em cima, A pessoa sozinha. se defende atacando. Exatamente. E dentro das empresas, o que eu mais percebo, e eu sou chamada demais para trabalhar com feedback. Eu tenho até exercício que eu amo muito, que é o exercício do o sapo e a coruja. O sapo faz o quê? Engole. A coruja faz o quê? Obrigatoriamente observa e fala. E aí a gente faz um trabalho que é bem isso. Enquanto eu estiver te passando o meu feedback, eu tenho que ter uma sabedoria. Eu tenho que te conhecer. Aí eu dou, obviamente, alguns naipes aí de comunicação não violenta. E aí fica essa dica aí para o podcast, né? A comunicação não violenta, ela tem várias premissas, mas a principal é um fato. Traga um fato real que você viu, que você presenciou, e posterior o sentimento.
Marco, quando eu cheguei ontem na tua casa... É mentira, gente, pelo amor de Deus. É totalmente mentira. Marco, quando eu cheguei ontem na tua casa, eu cheguei atrasada. E como tu não sabia que estava com um problema lá em casa, fato. Eu cheguei muito nervosa. E tu simplesmente me cobrou ao invés de ter perguntado. Entende? Então, fato e sentimento. Nós, normalmente, trabalhamos o sentimento. Cara, eu tô puta da cara contigo, não sei se eu posso dizer esse termo. Eu tô muito nervosa, tô muito ansiosa, não quero nem mais te viver. Porque ontem tu me distratou. Sentimento. Para depois falar o fato. Então, quando a gente tem um feedback assertivo, é quando a gente traz o fato, a memória do que foi acontecido, traz a lucidez daquele processo para trazer, então, um recondicionamento. Então, a partir de hoje, quando eu me atrasar, eu vou te avisar. Né? E se eu chegar atrasada sem te avisar, por favor, não magoa, não me magoa. Eu acho que tem 2 pontos de atenção aqui. Um é que às vezes eu não sou nem o sapo nem a coruja, mas eu sou um papagaio. Então eu falo, nem te escuto. Eu nem te escuto. Perfeito. E o outro ponto, eu esqueci, me deu branco. Respira fundo, Aliás, daqui a o pouco papagaio não escuta os outros e também não é escutado. Porque ele fala tanto que as pessoas não conseguem acompanhar o raciocínio. Sim. Ou simplesmente aquilo para de fazer sentido. Sim. Porque normalmente quem fala muito não diz, só fala. Eu acho que a gente tem aqui prolixo, duas questões muito fortes, que eu trabalho muito com gente que quer ser avaliado, né? A prolixidade é um fato, mas excessos. Eu até, né, acredito que vocês façam isso, porque é uma demanda. A Larissa começou a mentoria ano passado comigo. Assistam o que tu apresentou. Assistam o que tu apresentou. Por quê? Para verificar se tu é aquele falante que não dá tempo para respirar, ou é aquele que... Olá, eu gostaria de falar. Cara, daqui a pouco 8h80, tu entra em letargia. Então, esse meio de campo, colocar uma voz mais alta, jogar um pouco de entender que é a questão de pausa, de respiração, mas tem também a questão que tu colocaste da prolixidade, e isso eu encontro muito quando alguém quer justificar. Um exemplo, bom dia mesmo. Aliás, quando eu digo bom dia, eu me recordo de minha mãe, que ela acordava e dizia bom dia. E ela olhava para a janela e falava, cara, diz bom dia e vai, cara. Tem horas que esse bom dia tem que ser curto, tem que ser largo, não precisa de justificativa. O prolixo, a palavra prolixo é a favor do lixo. Então, ele enche de nhin. Sabe aquela casa que tu vai de tia-avó, que tá cheia de bibelozinho, é uma poluição, é um excesso. E o silêncio tóxico também. Então, nós temos que ter um jogo tanto de entonação quanto de discurso. Onde é que se encerra? Ponto. E eu vejo muito isso nos nossos colegas, né, de palestrantes mensageiros, que entrega, entra para outra coisa, entrega, sabe, meio que sedex, assim, aí tu vai perguntar, o que tu achou da palestra? Não sei. Cara, ele fala, né, bastante, né, e aí depois é que a gente vai entender. Então, muitas vezes... informação em excesso. Cara, muitas vezes não teoricamente, em nível de filtro cerebral, se nós ficarmos falando aqui 1 hora ao vivo ou online, que é o que as pessoas vão assistir depois, 1% a pessoa vai assumir, cara, isso é pra mim. Então não é o 100%. Não te iluda, isso é arrogância, isso é insegurança. Ficou muito bom tudo. Não tá. E isso vai te servir mais adiante, daqui a pouco já não te serve mais. Então a comunicação, ela é muito volátil. Ela se perde. Existe um estudo que o que eu falar agora, se não for relevante para ti, ele em 3 segundos, 3 minutos ou 3 dias se apaga e tu nunca mais te lembra. Lembra aquele dia que o Rafael falou que tinha 30 e poucos anos de idade? Porque não é relevante. Quem é Rafael? O cara da hype, um gato aqui, depois ele vai se apresentar aqui. Mas entende? Vermelho ali. Se não tem relevância, não tem. Tu não gruda na tua mente, né? E aí fica um último recado que eu acho bem legal em questão de memória. Tudo que tu colocar olho é grudado. Eu tiro meus óculos, coloco ele aqui do lado da caneca, hype, né? Coloco do lado do orgonite, Marco. Enfim... Eu coloco e visualizo. O cérebro tira um print. Pá. E aí eu vou fazer as minhas coisas. Cadê meu óculos? Print. Caneca, hype, pum, tá aqui. Isso funciona pra tudo. Como é que hoje em dia a gente tá... Oi, tudo bem, Marcos? Como é que tá? Larissa? Que legal. Então, que horas que nós temos que estar lá mesmo? Onde é que é o endereço? E o teu olho? Não fixa nada. Nada.
Então, onde é o endereço? Olha para a pessoa quando ela estiver te dando o nome. Quando ela estiver te dando a informação da idade que ele tem. Quando estiver passando o endereço que tu tem que ir. Porque senão... E aí é o retrabalho em relação à comunicação. Uma dica aqui, uma observação. Muita gente hoje em dia assiste aulas online, faz cursos online. E aí põe o vídeo e vai fazer outra coisa. Eu estou escutando, limpando a casa, fazendo não sei o quê. Falta de presença, né? Total. Não vai fazer nem outra coisa. É que nem botar a ginástica na Não televisão e vai sair para comer. É, Pensa! sim. É mais ou menos isso. Pensa. Então, hoje, a metodologia que eu trabalho, eu gosto muito de, no mínimo, um workshop de 3 encontros. Né? Quando eu comecei a trabalhar no Senac, nós tínhamos curso de 1 semana, 4 horas por dia, 20 horas. E era pouco. Hoje em dia, todo mundo quer assim, tu consegue vir aqui fazer um workshop de 4 horas? Eu digo, eu vou. Mas eu só quero passar a língua ali nas pessoas. Eu só quero... Mas se tu me prometer que eu vou te dar um diagnóstico de que tá, né, qual é a evolução do Marco, a evolução da Larissa, a evolução do Rafael, para que vocês busquem outro profissional ou que eles busquem algo em nível individual. Então, as pessoas querem uma coisa muito rápida. Eu gosto de 3 encontros para que nós possamos entregar alguma situação e eu te filmo aqui, nós nos percebemos juntos, nunca é uma questão coletiva. Nunca ninguém paga mico, eu acho bem legal isso. E aí, quando tu volta, esse parecer é mandado pro meu WhatsApp, eu avalio, e aí no outro dia tu, teoricamente, tem que fazer uma fala já mais organizada. Essa é a mais enrijecida. Aí nós trabalhamos mais elementos, a respiração, trabalhamos a questão da organização da fala, que assim como qualquer outra coisa, tem início, meio e fim. Tudo é cíclico, uma fala também. Quando eu me organizo nisso, e, cara, eu tenho uma analogia que eu amo. Avião. O avião, ele começa no solo, não começa? Então, eu tenho que escrever o meu roteiro, eu tenho que pesquisar o meu roteiro, eu tenho que ver qual é a melhor figura visual, eu tenho que ver a melhor fala, frase de efeito, auditivo, eu tenho que ter o sensação, o sentido em relação... São os 3 canais. Então, eu tô aqui no tec, daqui a pouco eu tenho que decolar é quando eu tô na frente. É no início que tu gera o maior impacto. Ali ou tem que ter uma gravura linda, ou tem que ter uma fala bacana, ou tem que ter uma música de fundo. Então, quando alguém me traz uma palestra para dar uma olhada, cara, tu quer começar com esse chuchu aí esmagado? Pensa! As pessoas vão olhar assim... Ei, né? Então, tem que ter algo que chame a atenção daquelas pessoas para grudar a confiança. Mas se tu ficar só aqui, tu vira aquele tal do palestrante foguete. Que tem gente que só sobe. Daqui a pouco, onde é que ele tá? Não sei, tá indo, né? Perdi, não sei nem mais o que ele tá falando. Termos técnicos, falando dele mesmo. Eu estava na Alemanha ano passado, agora eu estou em Oxford. Né? Então, tu tem que ter um momento onde tu acopla. Onde tu traz, cara, é diferente fazer uma palestra de 30 minutos para fazer um workshop de 4 horas? Sim. É diferente vir numa rádio falar X tempo, ou, cara, eu preparo gente para momento político de 11 segundos. Entende? Todo o movimento, ele tem que ter um momento de... Início, meio e fim. Início, aí eu estabilizo, aqui é conforme o meu tempo, e aí eu tenho que ter um momento de aterrizo. E se eu não passo isso, eu estou passando só ansiedade. Ou eu estou passando uma gama de informações a mais. E aí eu conversei já com alguns outros colegas lá da casa, que eu digo, cara, o Rui, faz por etapas. E aí ele, uau, mesmo? Eu não preciso dar uma única palestra sobre tudo que eu tenho sobre o tema transição planetária. Então ele começou a organizar, hoje tem 3 grandes palestras divinas, maravilhosas, sobre um tema, como eu acho que tu já fez também, parte 1, parte 2, de vários trabalhos. Então, é não ter medo de cumprir essa etapa, e isso é muito timing, isso é feeling. Quanto tempo eu fico aqui? Quanto tempo eu fico aqui? Quanto tempo eu fico aqui? Agora, se eu ficar muito aqui ou muito aqui, eu não chego em lugar nenhum. Se eu já chegar aqui e já ir para cá... Né? Tem gente que já começa se despedindo, né? Oi, tudo bem? Eu tenho meu canal do YouTube, me vejam lá. Ei, tchau, então. Né? Então, o curso hoje, ele é basicamente isso, né? É um trabalho onde eu filmo você, a gente começa a se perceber juntos, é importante que tu perceba, porque se tu chegar e olhar a tua filmagem e dizer, cara, como eu sou gostosa, maravilhosa, não tem nada para mudar.
Acabou a mentoria. Não, acabou a mentoria. Tem gente que compra a mentoria, assiste, né? Hoje eu tenho um curso na Hotmart, que é o DDO Positivo, são 36 aulas, bem, sabe, trabalhando os elementos. Eu tenho a parte de dicção, que é a voz, aquecimento, tem a parte de desinibição, tem a parte de oratória, tem ansiedade, que é um módulo exclusivo, e de meditação, que foi uma inclusão. Né? Então, tem isso. E para cada um desses módulos, X mentorias enquanto tu precisar. O que é a mentoria? Não importa onde é que você está. Lugar. É Meet, Rosana. Ah, mas eu fiz uma palestra lá. Manda um pedacinho para mim por WhatsApp. Né? O e-transfer, sei lá. Me manda, deixa eu olhar o que é. E não me convide para assistir uma palestra. Porque eu vou. Então, como a gente estava dizendo, é processo, não adianta, é como qualquer coisa, né? Plantar, cuidar, perceber, podar, se necessário. Todo o trabalho hoje de comunicação que eu faço, mentorias, palestras, treinamentos, ele exige isso. Tanto que quando eu vou fazer uma análise numa empresa, a gente às vezes faz 1, 2, 3 reuniões online, seja lá onde for, para entender de fato qual é o BO, qual é o gap que essa empresa tem, quais são as pessoas, né, quem são, e mesmo assim, chegando lá em loco, tem a percepção. Não, é um trabalho extremamente importante e relevante. Só que outra coisa relevante que está acontecendo é o nosso tempo. Estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Eu vou pedir para você dar uma dica prática para quem está nos assistindo. Hiperventilação, eu acho que é o mais importante de tudo. Nós utilizamos muito para mergulhos, que é um cara que vai entrar numa profundidade desconhecida e tem time para ser respeitado, tubo de oxigênio. Então, sempre que você vai entrar para alguma fala, seja estúdio, presencial ou gravar o seu vídeo, inspira profundamente, segura em 1, 2, 3, expira profundamente e repete isso 3 vezes. E vai dando em pequenos intervalos. Essas amplitudes, elas vão te dar esse poder que a Lari falou da presença. Te acalma por dentro e o cérebro é extremamente fantástico, né? E aí, para finalizar a cereja do bolo, quando tu estiver muito, muito, muito desorganizada, fala, conflito, toque, seja lá o que for, por alguns segundos fecha teus olhos. O cérebro, ele virou a página. Ele vira a página. É impressionante, é como se fosse um reset. Então, às vezes, tu tá na mesa comendo, alguém falou um troço chato, reseta completamente. Fica isso. Essa respiração é muito boa, eu sempre uso, porque ela dá um empoderamento. Sim. É extremamente importante. Então, foi um prazer te receber aqui. Adorei o nosso Sintonize com você. Larissa, obrigado mais uma vez. E gratidão a Rosana. E se você quiser contatar a Rosana, na descrição do nosso vídeo, ali tem o contato da Rô. E ela vai te ajudar com todas as ferramentas que ela tem. O contato da Rô e o link para entrar no grupo Sintonize com você de WhatsApp, onde você vai receber dicas práticas e exclusivas. Uau! Gratidão e até o próximo Sintonize.